Duas perguntas para vocês. Primeira, do que você tem medo? Segunda, esse medo te impede de fazer algo que você quer realmente muito fazer? Se você respondeu sim para essa segunda pergunta, toca aqui. A gente tem algo muito sério para fazer, que é parar de deixar o medo controlar as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu parando para pensar, eu já deixei de fazer muita coisa legal por causa de medo. E sabe, vai ter muita gente enchendo o saco ou fazendo brincadeiras e a gente se sente mal com isso. Tem gente que vai achar os nossos medos idiotas. E ali na hora a gente tem que, sabe, meio que entrar na brincadeira. Pois é, tenho medo de morcego. Batman comigo não rola. Você é muito engraçado. Como se essa pessoa não tivesse medo algum, né? E aí eu fiquei pensando, quantos dos meus medos eu já consegui dominar? E você faz o mesmo, aí você para e pensa quantos dos seus medos você já conseguiu reverter a situação. Vamos dar exemplos. Tem vezes que vai ter alguém próximo da gente para ajudar, mas assim, ajudar no sentido de, às vezes precisa dar aquele choque de realidade. Como foi o caso da minha irmã, quando eu tirei a carteira. Eu tinha muito medo de dirigir. E eu precisava buscar o meu namorado na época em casa. E eu não fazia isso sem a minha irmã estar junto. Aliás, eu botava minha irmã para dirigir. E ela, um belo dia, falou assim: não, eu não vou dirigindo, vai você, o namorado é teu. Aí eu, não, mas Deus, não sei o quê. E comecei meio que fazer um mimimi. Ela, vai você. Tá bom, fui dirigindo. E esse foi o primeiro passo, o primeiro chute na bunda. Leca 1, medo 0. Aliás, medo 1 por causa do morcego. Precisou desse empurrão de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amiga, que é sempre bom ter alguém do lado para ajudar a gente com isso. Nem sempre vai ser aquela ajudinha passando a mão na cabeça, como foi esse caso, ok, mas funcionou. Outra coisa que acontece, que pode acontecer, é que esse choque de realidade não seja de alguém querido, seja da própria vida. E aí, a conversa é bem diferente. Outro exemplo verídico, eu morro de medo de agulha. Ai, Leca, mas você tem um monte de tatuagem. Não é a mesma coisa, cala a boca. Só que, por exemplo, eu sempre tive muita vontade de doar sangue. Mas entre fazer um exame rápido com uma agulhinha desse tamanho e fazer uma doação de sangue, você tem que ficar lá 10, 15 minutos com uma agulha desse tamanho enfiada no teu braço, é algo muito além do que, assim, o meu psicológico poderia aguentar. Mas aí vem a vida e te dá aquele choque sem muito carinho, que foi o caso de quando o meu noivo precisou de sangue. E aí? Ele nunca, jamais iria me cobrar se eu não tivesse doado, porque ele sabe que eu tenho medo. Mas eu ia me sentir muito mal se eu não fosse lá e, sabe, engolisse tudo e vai. E foi necessário esse empurrão também mais abrupto, mas também funcionou. Hoje consigo doar sangue mais de boa. Falando disso, deixa eu contar uma história. Como o preparo psicológico faz diferença na minha vida quando eu vou fazer exame. Esse ano eu fui fazer um exame de sangue comum, ok, beleza. Só que eu não tinha reparado que o médico pediu o exame de intolerância à lactose. E eu também não sabia que esse exame levava 1h30 para ser feito. Eu tava com a cabecinha para fazer ali, tirar uma coisinha de sangue e ir embora. Mas não, o cara falou assim: você vai ficar 1h30 com a gente vai fazer coleta a cada 15 minutos. E aí, claro que a lei de Murphy age nessas horas. Ok, já fiquei feliz porque não ia precisar ficar me furando a cada 15 minutos. Ela ia deixar um acesso ali. Eu ia ficar 1h30 com uma agulha enfiada em mim. Eu tenho pavor de agulha, isso não se faz. Mas lá tava eu, com a agulha enfiada nesse braço. E parada, assim, medo de mexer, né? Eu ficava tipo... Aí quando chegou pra fazer a segunda coleta, o acesso saiu.
do lugar. E a enfermeira, para, né, tentar aproveitar que ainda, ela ficou futucando. E tentando achar de novo a mesma veia. Ela ficou assim, não dá, vamos ter que ir pro outro braço. No que ela saiu para pegar os novos equipamentos, eu juro pra vocês que daí o preparo psicológico já tinha ido um pouco pro espaço, né? Aí eu tava... Foi tenso, mas eu quero que vocês saibam que deu tudo certo depois disso. Ela veio, colocou nesse braço, fiquei mais os 45 minutos restantes com uma agulha nisso aqui. Consegui controlar bem na hora. Mais um ponto pra mim. Leca 2, medo 1. Outro medo que eu tenho, que esse ainda precisa ser muito resolvido, é medo de mar. Tenho muito medo. Tudo bem, mar é uma coisa extremamente poderosa que a gente precisa respeitar. Mas eu tenho pavor. A gente foi uma vez em Florianópolis naquele disco, né, que fazem, que antes era Banana Boat, agora é um tal de disco. Não sei como é que me convenceram aí naquele negócio. Não é, assim, um exagero. Eu estava apavorada, imaginando o que eu ia fazer se eu caísse naquele lugar. Eu ia começar a chorar, eu ia entrar em pânico. Mas tudo bem, então esse é algo que eu ainda preciso trabalhar. Se tudo der certo nas minhas férias agora em março, ou seja, fiquem ligados que vai rolar cereja no mundo, eu tô muito afim de fazer mergulho. Chegar dando na fuça do medo. Eu vou fazer mergulho. Então, torçam por mim e eu torço por vocês, independente de qual medo seja. Eu espero que vocês superem os seus medos. Apesar das histórias meio engraçadinhas, elas são verídicas. Eu espero que vocês realmente pensem a respeito sobre o que vocês estão perdendo de fazer por causa de medo. Seja, assim, coisas do dia a dia, seja uma oportunidade nova de emprego. O novo geralmente assusta. Mas, cara, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque eu acho que é muito pior a gente ficar pra trás e pensando, meu Deus, se eu tivesse ido, do que você ir descobrir que você consegue fazer isso e muito mais. Então vamos começar a trabalhar mais com isso, seja a gente mesmo, a nossa própria força de pensamento, seja com a ajuda de alguém, seja com a ajuda profissional. Não tem nada de errado ou vergonhoso nisso. Enfim, meio sério hoje, né, o assunto, mas é porque eu estava realmente pensando sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês. Ok, então boa sorte pra gente.